Eu me vendi e agora não estou fazendo mais fiscalizações porque simplesmente a prefeitura me comprou. Eu duvido apresentar uma indicação minha em prefeitura ou aqui dentro dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, caros colegas. Bom dia, cidadão Natal. Bom dia, você, munícipe. Bom dia, você, cidadão potiguar, que nos acompanha aqui de qualquer cidade do estado do Rio Grande do Norte. Hoje eu tenho algumas coisas aqui para falar e para confessar para vocês. Eu vou começar falando o seguinte, senhor presidente. Começar falando que eu tenho que assumir aqui que eu me vendi. Eu me vendi e agora não estou fazendo mais fiscalizações porque simplesmente a prefeitura me comprou. Mas isso, obviamente, não é verdade. São os que os blogs estão falando e não procede. Porque o Faustino deixou de ir nas UBS, nas UPAs e nessas 2 últimas semanas não fiscalizou nada? Porque eu parei de ir nas UBS durante essas 2 últimas semanas? Porque existe um processo onde o CRM pediu uma punição de 49 mil à justiça caso eu vá fazer algum tipo de fiscalização e, para além disso, querendo proibir as minhas fiscalizações e as minhas atribuições legais como vereador. E o que aconteceu? Na justiça, em primeira instância, já foi indeferido, ou seja, o CRM perdeu. Só que eles recorreram. Então, até sair o prazo desse processo, levando em consideração que aquilo que Aristóteles falava, a gente tem que ter prudência. O homem com virtudes é aquele homem que ele sabe como agir, e aqui, nessa posição que eu estou hoje, sabendo que qualquer risco, qualquer bolinha fora da curva, eu posso me comprometer não só na justiça, mas inclusive com a própria cassação, eventualmente. Em respeito a todos aqueles que votaram em mim, que gostam do meu trabalho, eu estou sendo prudente e esperando a decisão da justiça para de nenhuma forma, prestem atenção, para de nenhuma forma algum médico como aquele que tentou me peitar na última UPA venha acontecer e eles utilizem disso para tentarem aí cercear o meu mandato. Então, eu não me vendi. Já entrei na justiça pedindo direito de resposta a essas páginas que estão vinculando que eu vendi o meu mandato para o prefeito Paulinho Freire, que aqui eu faço um desafio para qualquer parlamentar, para qualquer blog, para a prefeitura, para quem quiser aqui do meio político, não só do município, mas de todo o estado. Eu duvido apresentar uma indicação minha em prefeitura ou aqui dentro dessa casa. Eu sou o parlamentar que recusei todos os cargos, tanto na prefeitura como aqui nessa casa, diferente do Partido dos Trabalhadores, que, por exemplo, eu consigo mostrar aqui uma lista extensa de cargos indicados dos parlamentares aqui dessa casa no governo do estado. Essa vergonha de vender o mandato, pode ter certeza que eu não darei aos meus pais, muito menos aos meus eleitores. Bom, eu quero falar aqui de um tema que foi muito latente esse final de semana, a respeito do Daniel Xavier, que foi vítima de um latrocínio na Zona Norte, e isso é mais um reflexo da insegurança que nós temos aqui na cidade e em todo o estado. O governo do estado fica fazendo propaganda que o Rio Grande do Norte virou um dos estados mais seguros do Nordeste, e eu pergunto para vocês, é isso que vocês observam? Óbvio que não. Os números e a realidade mostram outra coisa. Diferente da governadora e dos parlamentares, dos deputados, que vivem aí encastelados, ganhando mais de 30 mil reais por mês, que é uma bolha completamente fora do dia comum, que é o seu dia comum, onde você vê assaltos, onde você vê latrocínios, onde você vê todo o caos instaurado aqui na cidade. Mas, para além disso, além da percepção humana, a percepção da realidade comum, de você, um cara comum, ainda existem os dados. Aqui eu não vou falar a minha opinião, aqui eu vou citar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um órgão, inclusive, patrocinado por várias instituições de esquerda, muito respeitado dentro da esquerda, e eu utilizei esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública como estatística aqui para apresentar alguns dados que o governo do estado com certeza não vai fazer uma placa falando. Aqui, ó, ranking de violência, latrocínios. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Taxa por 100 mil habitantes, vamos puxar aqui todos os estados. Nacionais, o Rio Grande do Norte fica em 7º lugar. Ou seja, 26 estados mais o Distrito Federal, o Rio Grande do Norte fica em 7º lugar de estados com maior número de latrocínios. Se a gente reverte isso e para puxar apenas a região do Nordeste, o estado do Rio Grande do Norte só tem 3 milhões de pessoas, fica em 3º, apenas atrás de Pernambuco e Maranhão. Então, fica aqui muito claro a ideia de gastar dinheiro público, que é o seguinte: você, além de não ter segurança, você ainda paga para o governo do estado ficar fazendo propaganda de uma coisa que não existe. Ou seja, o bandido
E aqui fica toda a minha solidariedade, os meus sentimentos à família do Danilo Xavier. Eu vi que possivelmente já tem alguns indícios desse casal que cometeu esse latrocínio. Era um ator, queimaram o ator, enfim, todos os meus sentimentos aos familiares. Mas preste atenção no seguinte, vamos nos colocar agora no lugar dos familiares do Danilo Xavier. Imagina você pagar imposto, que ele foi morto aqui no comércio dele, ou seja, um cara que pagava imposto, um cara que assumiu a responsabilidade de tentar empreender num país que é uma merda, num estado que é uma porcaria. O cara assume a responsabilidade de, em vez de pegar o dinheiro dele e colocar em um investimento, levando em consideração que hoje também nós temos uma das maiores taxas Selic da história, isso levando em consideração, inclusive, crise econômica Dilma, que assim, o Brasil estava numa crise econômica fenomenal. Então, hoje, com a taxa de juros de 14%, você pode virar um rentista, você coloca lá 100 mil reais, 1 milhão de reais, você vive só de renda. O cara, em vez de fazer isso, ele abre o negócio dele para pagar imposto e sabe o que ele recebe? A família dele, no caso aqui, já que ele não está entre nós, infelizmente, recebe o seguinte: o Danilo Xavier pagou imposto para um ato criminoso que ele sofreu, ou seja, ele sofreu um latrocínio, ele foi morto por ter sido assaltado no comércio dele. Ele paga para o governo do estado pegar uma placa, colocar em toda a cidade falando que o estado do Rio Grande do Norte é um dos estados mais seguros do Nordeste. Eu pergunto para você, isso é imoral ou não é imoral? É óbvio que é imoral. Só que por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque enquanto a população, enquanto as pessoas, enquanto os parlamentares, enquanto as casas legislativas desse estado forem omissas, enquanto o governo do estado, nós seremos eternamente refém desse tipo de governo. E é isso que nós devemos combater aqui. É isso que eu me coloquei a fazer aqui. E é isso que, com toda certeza, aqueles que vinculam que eu me vendi podem aguardar que a minha opinião, muito menos os meus perfis, não estão à venda. Outra coisa, vocês viram aí a repercussão da nossa comissão especial de inquérito, inclusive nosso presidente aqui, o subtenente Eliabe, está conosco na sessão. Invadiram mais uma tentativa, invadiram nacionalmente, aí com a ação nacional do MLB, desta vez a Zona Norte, mas na região de São Gonçalo. E eu pergunto para vocês por que eles não invadiram Natal. Já é a segunda convocação nacional que não invade Natal. Por que não invadem? Porque eles sabem que se invadir aqui, vagabundo que entrar em supermercado, que entrar em shopping, que ficar invadindo propriedade privada aqui em Natal, ele vai se ver com a gente e ele vai ter que vir depor aqui na Comissão Especial de Inquérito. A gente vai começar a responsabilizar esse tipo de vagabundo. Mas lá em São Gonçalo, que nós temos uma prefeitura que parece ser muito conivente aí com esse tipo de criminoso, ao meu ver, tem um certo alinhamento com o Partido dos Trabalhadores, nenhum vereador se manifestou até agora, ou seja, 17 parlamentares eleitos pela população. Eu tenho certeza que você que é de São Gonçalo, você não se sente representado por esses 17 que ficaram omissos nessa situação. E mais uma vez, para que eles continuem fazendo o que eles estão fazendo, basta você ficar em silêncio. É uma frase, inclusive, do Edmund Burke: para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem em silêncio. Então, se você que está me acompanhando aqui agora, você é de São Gonçalo, ou tem algum conhecido de São Gonçalo, mande esse vídeo para ele. Porque a omissão de vocês aí, a omissão do Parlamento de São Gonçalo, é o que vai fazer cada vez mais esses movimentos vagabundos tentarem fazer o que bem entendem na cidade. Não esperem nada do prefeito, não esperem nada do prefeito. É necessário que verdadeiramente crie uma liderança aí no município de São Gonçalo, porque a dominância do Partido dos Trabalhadores, junto com tudo que há de pior em relação a esses movimentos, ao governo do Estado e tudo aquilo que afundou o nosso Brasil, está enraizado no município de São Gonçalo e é necessário que surja alguma liderança para combater tudo isso. Então é muito importante que você se engaje nessa luta. Nós começamos aqui na capital dando a resposta, isso precisa ir para outros municípios, não só outros municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte, mas outros municípios também do Brasil. Nós vamos lançar a Frente Nacional contra as Invasões e nós vamos acabar com a historinha do MLB, ficar mandando e desmandando em supermercado, em propriedade privada, porque aqui pela primeira vez nós vamos punir esses elementos e vagabundo que gosta de brincar de revolucionário vai ter o que merece. Muito obrigado, senhor presidente. Essa foi a minha fala.